Jorge, eu sofro de depressão. E o que posso fazer para melhorar? Uso medicações, faço terapia. Mas gostaria de saber, segundo o Espiritismo, como posso melhorar e como posso melhorar? A primeira coisa é saber qual a causa desse processo. Existem basicamente duas causas: as causas agudas e as causas crônicas. Existem pessoas que passam a existência inteira num processo de dor, e esse processo de dor ele não tem uma justificativa, uma causa objetiva, é uma causa difusa que atravessa toda a existência, e a gente não sabe de onde vem. Isso pode ser do passado, de uma existência anterior, de traumas do passado. Pode ser de um processo obsessivo que a gente está passando e que nos perturba e promove esse tipo de sentimento. Então, são as chamadas causas difusas. Elas vão no pano de fundo da nossa vida, corroendo, corroendo, ao longo dos anos, das décadas, sem que a gente consiga uma boa solução. Melhora, a medicação ajuda, mas a gente tem dificuldade para conseguir superar. Isso é um tipo. O segundo tipo são as agudas. São aquelas que decorrem de um trauma objetivo. A pessoa tinha uma determinada história, ela sofreu um trauma e a partir dali, então, ela tem uma nova história. O que seria isso? A perda de um emprego importante, perda do amor da sua vida, uma desencarnação em família, notícia de uma doença grave, um revés financeiro, o esfacelamento de um lar. Então, você tem causas objetivas. Quando você tem causas objetivas, então é mais fácil da gente atuar, porque você tem que trabalhar no gatilho que provocou isso. Então, é mais tranquilo para que o terapeuta possa agir. Quando é de causa difusa, é mais complicado, porque ele procura, não tem nenhuma perna para ele se. Não, minha família é ótima. Não, meu marido é maravilhoso. Não, minha situação financeira é maravilhosa. Meus filhos são ótimos. Não, eu tenho saúde perfeita. Só que eu não sou feliz comigo. Então, está na raiz da personalidade. Às vezes é uma história muito profunda que a gente traz, não do agora, mas do ontem, e que nos leva a ter esse sentimento de abandono, um sentimento de que a gente não sabe de onde vem. E esses sentimentos vão precisar de um socorro, de uma terapia. Você já está na terapia, você já está medicado, então você também já está com psiquiatra, e você já está com a fé, que é a doutrina espírita. O que precisa fazer então? Você precisa ir na fonte da sua dor. Precisa fazer um grande trabalho que não é necessariamente com o terapeuta, é você com você mesmo. Mergulhar na sua própria história e saber o que foi que aconteceu comigo. E fazer um processo de auto-perdão. Existem algumas pessoas que possuem um processo de dor muito grande, que atravessam décadas, porque elas mesmas não confessam a si mesmas, que elas tiveram uma experiência, por exemplo, de uma gravidez que ela interrompeu na adolescência. Então, ela nunca contou isso para ninguém. Ela se fecha e ela atravessa a existência inteira pensando no que fez, não se perdoa, não conta para ninguém, nem para o terapeuta, e vai vivendo, mas o punhal cravado no peito. Se nós temos algum conflito que a gente não confessa nem no espelho, e isso é o que pesa na nossa consciência e não nos deixa caminhar, a gente precisa fazer um processo de auto-perdão. Precisamos ir ao encontro de nós mesmos e encontrar essa pessoa ferida que faz parte da nossa história dentro de nós mesmos. Essa adolescente infeliz que ainda existe dentro das profundezas do nosso ser. Dar a mão a ela e tirá-la do fosso em que ela se colocou. Acolher essa nossa porção e dar a ela a dimensão que lhe é própria, porque ela também é vítima desse processo, de uma sociedade opressora, de pais opressores, de um companheiro opressor, porque a sociedade tem muita tendência de pesar em cima da mulher uma decisão dessa ordem, mas existem muitos envolvidos que também fazem parte do drama. E por esse motivo, nós não podemos responsabilizar apenas uma pessoa quando isso acontece. E se essa pessoa somos nós próprios, você precisa descer para ir buscar essa pessoa lá atrás. Pode ser uma história desse tipo, pode ser uma história com os pais.
pode ser uma história com você mesmo, de um outro fenômeno que pode ter acontecido com você e você nunca contou, nunca se abriu, e aí sepulta da memória essa história e não abre esse porão psicológico. Carrega isso a vida inteira. E às vezes esse drama não está nessa existência, está noutra. Já reencarnou com a dor daquilo que aconteceu no passado. Então eu sou hoje o resultado das minhas escolhas que eu fiz no ontem. Então eu trago uma história muito mal resolvida e uma tristeza profunda que eu não sei de onde vem. Não é do agora. Às vezes o abandono foi nessa existência. Às vezes o trauma é dessa existência. É possível voltar e reconstruir. Às vezes o trauma está noutra. O que fazer então? Talvez um grande instrumento que a gente possa se servir é uma fala de Paulo, em que ele diz assim: por 3 vezes orei e pedi ao Senhor que retirasse de mim o espinho que eu tenho cravado na carne. Paulo tinha um espinho na carne, que ele chama. Alguma coisa o incomodava, o deprimia, o esmagava. E diz Paulo, e por 3 vezes ele me apareceu em sonho e disse para mim: Paulo, a minha graça te basta. Então, que nos baste a graça do conhecimento espírita. Que nos baste todo o conjunto de informações que o mundo já nos ofereceu, para que a partir desse elenco de recursos espirituais, a gente consiga caminhar com as nossas feridas, com os nossos machucamentos. Então, às vezes, nós queremos ter uma vida plenamente saudável, como se isso fosse o ideal. E nem sempre, às vezes, as nossas feridas são aquilo que mais nos ensinam. E a gente precisa aprender com elas, com as nossas quedas, com os nossos erros, com os nossos tropeços, e sermos pessoas melhores, sem ter tanta vergonha do passado que a gente já viveu. Porque foi esse passado complicado que deu a condição de eu ser maduro hoje e dizer: eu não quero isso para mim, porque eu sei que isso não é bom, eu não quero repetir. Então, quando eu tenho esse tipo de questão, eu me resolvi, eu cresci, eu não sou mais a mesma pessoa do ontem, eu estou caminhando e me resolvendo. Que às vezes a gente na adolescência cometeu delitos que hoje não comete mais, não. As oportunidades aparecem, mas eu digo, eu não quero isso para mim. Então eu estou, na verdade, promovendo um processo de crescimento dentro da minha alma. Daí, o que pode ser feito nesse momento? Fazer um trabalho de descoberta do gatilho. Você precisa ir dentro de você para descobrir se tu está no presente ou está no passado. Se estiver no presente, acolha essa menina que está lá dentro, dê lugar a ela, bote no colo e aceite ela do jeito que ela é. Aceite a sua porção criança que está precisando de ajuda. Se for do passado, feche o porão psicológico e descubra que você é uma nova criatura. Observe a oportunidade do recomeço e faça uma nova história. Não fique tão ligada no sentimento do ontem, mas faça uma reflexão mais racional e diga: eu não tenho necessidade de sofrer isso. Eu preciso aproveitar a encarnação que eu estou tendo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. A vida vai passar pela nossa frente, a gente vai deixar de usufruir tudo que ela pode nos dar, porque eu estou virado com a minha cabeça para trás, olhando para o passado, sem ver o futuro que está na minha frente e o meu presente. Se a gente fizer isso, talvez a gente consiga ter um bom sucesso nesse processo de reconstrução emocional.